Boa tarde a todos. Estamos iniciando a apresentação do seminário final. Nosso objeto de estudo é a canção Miserere Nobis, interpretada por Gilberto Gil. Nosso grupo é composto por Gabriela Duarte, Isabela Quênia, Maria Clara Canuto, Matheus Pardini e por mim, Roberta. O gênero discursivo musical está materializado no texto da canção Miserere Nobis, cujo título apropriou-se da linguagem originária do discurso religioso em latim, que, traduzido para a língua portuguesa, significa tende piedade de nós. Ao longo da estrutura textual, a expressão Miserere Nobis é reiterada 4 vezes, e, além dela, outros verbetes em latim com a mesma origem cristã também, como, por exemplo, ora pro nobis, que em português é o mesmo que ora por nós. Percebe-se a relação dialógica entre os discursos, a interdiscursividade e intertextualidade explícitas, ambas como estratégias intencionais de construção de sentido. O autor vale-se da memória discursiva do leitor e o ouvinte da prática religiosa cristã, incorporando enunciados já ditos em uma determinada esfera social. A canção Miserere Nobis faz parte do repertório da música popular brasileira. Ela foi lançada em 1968, em São Paulo, em um programa de televisão, no álbum que recebeu o nome de Tropicalia ou Panis et Circenses, um disco manifesto coletivo composto por importantes artistas nacionais. A expressão em latim Panis et Circenses, traduzida para o português, expressa política, pão e circo, e evoca a memória discursiva do leitor, do ouvinte, para a política que surgiu no Império Romano, na Idade Média. Esse discurso é uma crítica à estratégia utilizada pelo governo de Roma à época para conter a insatisfação popular, distraindo-os com eventos artísticos e distribuindo pão e trigo. O discurso musical se realiza na voz de um intérprete, um interlocutor que transmite oralmente a linguagem escrita, palavras escolhidas de acordo com a ideologia, em um arranjo estilístico organizado em estrofes. Essa estrutura se assemelha ao texto poético, mas requer a execução através do canto, junção sonora da emissão das palavras em um arranjo melódico e uma harmonia e um ritmo. Tudo isso é sistematizado em uma combinação sucessiva que envolve a reprodução vocal, alternada ao silêncio, acompanhado ou não por instrumento musical. Dessa forma, o ouvinte tem a oportunidade de perceber os efeitos acústicos produzidos pela melodia associada ao texto, mas a recepção pelo indivíduo é regulada socialmente, ou seja, por suas crenças e valores do grupo em que está inserido. O projeto discursivo da música Miserere Nobis pode ser flagrado por meio da materialidade linguístico-discursiva do texto, e associado a isso, diante do contexto histórico-social da época, pressupomos a intenção de transgredir, de romper com a estrutura política da época em uma postura contracultural. Afirmamos isso também embasados pelo artigo que analisa a canção publicada pela revista Pesquisa Histórica Clio de Recife, Contracultura e Transgressão, uma análise do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, 1968. De acordo com esse estudo, o país era governado pelo regime militar ditatorial e, neste cenário, surgiu um movimento cultural chamado Tropicalia ou Tropicalismo, liderado pelos artistas Gilberto Gil e Caetano Veloso. A juventude brasileira, influenciada por eventos contraculturais organizados em países estrangeiros, expressados em manifestações de estudantes e intelectuais convocando mudanças na educação e na política. Pautaram-se também em reivindicações por transformações sociais no país. Considerando o projeto discursivo da música, arriscamos dizer
que os recursos verbais e as estratégias interdiscursivas e intertextuais confirmam o efeito de sentido proposto pelo texto. As relações entre enunciados, textos e discursos presentes em cada estrofe foram cuidadosamente construídas para comunicar metaforicamente o que a censura política não permitia que fosse verbalizado. A música é introduzida com o toque de um órgão, seguido do tilintar de sinos, que são instrumentos musicais utilizados durante as missas. Antes da melodia propriamente dita da música, observa-se um breve som de percussão, que remete ao toque utilizado nas marchas militares. A música é tida como um manifesto, uma vez que propõe uma mescla de diferentes ritmos em uma única composição, rompendo com a tradição e, consequentemente, com os estilos musicais já existentes, como a bossa nova. O som do órgão e dos sinos associados aos versos em latim cantados remetem ao discurso litúrgico católico. Nota-se também a presença do estilo musical carnavalesco. O ritmo faz-nos lembrar marchinhas de carnaval, e ao final é possível ouvir o som de trombetas e tiros de canhão. A música não segue um padrão, o que foi pensado como forma de materializar a polifonia na composição, ou seja, há um diálogo entre todos os ritmos ali apresentados. A expressão em latim miserere nobis, que dá nome à música e se repete em outras estrofes da composição, em português significa tende piedade de nós, e foi retirada da oração Agnus Dei, que traduzindo para a nossa língua, tem o mesmo sentido de Cordeiro de Deus. Já a expressão em latim ora pro nobis pertence à oração Ave Maria, e quer dizer ora por nós. Para além do discurso religioso, esse recurso fraseológico reflete a súplica do sujeito discursivo diante do contexto de prisão, tortura, opressão e assassinato dos presos políticos pelo regime militar da ditadura. Inferimos que, ao utilizarem o discurso religioso, promove-se uma camuflagem da crítica ao governo ditatorial por meio de jogos e palavras e metáforas, bem elaboradas, como estratégias de alusão à tortura, assassinato e ocultação de cadáveres dos presos políticos durante o regime militar. Os condenados eram presos e torturados na chamada Ilha das Pedras Brancas, que ficou conhecida como uma das principais prisões na época da ditadura, onde os corpos eram jogados ao mar. Isso pode ser visto no seguinte trecho: já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta para o mar. No trecho, tomara que um dia, de um dia seja, para todos e sempre, a mesma cerveja. Tomara que um dia de não, para todos e sempre, metade do pão. Pode-se perceber a materialização de um desejo do sujeito lírico, marcado por uma interjeição, tomara, pela confraternização entre amigos e a conquista da igualdade, reforçada pela retomada do discurso religioso, para todos e sempre a metade do pão, lembrando o ato que Jesus prezava pela repartição do alimento. Na estrofe, tomara que de um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa, tomara que de um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão, o sujeito discursivo vale-se da importância do linho para os povos ocidentais. Ao fazê-lo, supõe-se que o sujeito lírico invoque por dignidade, de forma que esse tecido era algo nobre, utilizado em rituais sagrados e considerado símbolo de pureza e luz. Já na penúltima estrofe da música, tem-se elementos que representam uma cena que remete à região de Mangue da base aérea de Santa Cruz, em que funcionava um presídio durante a ditadura militar.
e, segundo as reportagens da época, era um local de ocultação de cadáveres de difícil acesso. Já não somos como na chegada. O sol já é claro nas águas quietas do mangue. Derramemos vinho no linho da mesa molhada de vinho e manchada de sangue. Além disso, o derramamento de vinho apresenta uma metáfora de que as súplicas só serão alcançadas por meio da rebelião contra o sistema que resulta em sacrifício. A última estrofe do poema, que se segue Bereabrá, Zeile-zil, Feu-fu, Zeile-zil, C-A-K, Ne-H-A-O-til-ão, foi assim elaborada, fragmentando-se as palavras, como forma de dificultar a interpretação dos enunciatários, principalmente o sistema político da época, uma vez que ali há uma crítica forte à violência e opressão à liberdade de expressão. Miserere nobis, ora pro nobis.